Nunca vou esquecer o som que o salto da Helena fez quando ela girou o corpo para me afastar. Um estalo seco, quase tão duro quanto o jeito com que empurrou meu braço para longe. Não me toque! Não vê que estou ocupada? A voz dela cortou o ar como uma lâmina, bem no meio da sala iluminada e cheia de convidados. Era o aniversário dela, ironicamente um dia para celebrar. Mas foi ali, diante de todos, que senti mais uma vez o peso daquela humilhação que parecia sempre reservada exclusivamente a mim. Só que, diferente das outras vezes, algo dentro de mim não quebrou. Algo despertou. Forcei um sorriso. Não por covardia, ainda que muitos confundissem, mas por uma necessidade antiga de proteger meu filho, Daniel. Ele estava do outro lado da sala quando ouviu o tom da esposa, e imediatamente vi seu rosto mudar. A alegria do momento se evaporou, substituída por uma tensão que só uma mãe reconheceria à distância. Ele caminhou até mim rapidamente, pedindo licença aos convidados, os olhos vasculhando meu rosto, como se buscasse sinais de feridas invisíveis. "Mãe, você está bem?" perguntou, num sussurro tenso que Helena não ouviu, ou fingiu não ouvir. Eu respirei fundo, ajeitei a blusa e garanti: "Estou perfeitamente bem." E então, com uma serenidade que nem eu sabia que possuía, acrescentei: "Aliás, esta é a última vez que ela me trata assim." Daniel franziu o senho, surpreso pela firmeza na minha voz, mas não disse nada. Não precisava. Ele sabia que quando eu falava daquele jeito, alguma coisa séria estava prestes a acontecer. O que ele não sabia, o que ninguém sabia, é que há meses venho reunindo forças, memórias e certezas que Helena jamais imaginaria que eu carregava. O comportamento dela diante de mim não era novidade, mas naquela noite houve uma diferença crucial. Ela ultrapassou a última fronteira que ainda me mantinha em silêncio. Mas antes de continuarmos, quero fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe a sua curtida. Isso me ajuda a ver que vocês me apoiam e gostam das minhas histórias. E comentem aqui embaixo de qual cidade vocês estão assistindo. Agora, vamos continuar. A música continuava tocando, as luzes continuavam piscando e os convidados pareciam divididos entre fingir que nada tinham visto ou comentar em cochichos furtivos. Eu permaneci ali por alguns segundos, respirando fundo, enquanto observava Helena de longe. Ela sorria para as amigas, segurava a taça de espumante com a ponta dos dedos, fazia pose para fotos, como se fosse a anfitriã perfeita. Mas eu sabia, eu sempre soube. Por trás daquele brilho forçado havia rachaduras profundas, falhas que ela escondia de todos, menos de mim. Talvez porque sempre subestimou minha capacidade de enxergar além da superfície. A lembrança mais antiga daquele comportamento veio como um pequeno arrepio na espinha. 1 ano antes, ela havia me empurrado suavemente para longe quando tentei ajudar a arrumar a mesa. "Deixa, Maria. Você já é de outra geração. Isso aqui é coisa moderna, não vai entender." Disse com aquele tom doce e falso que só ela dominava. Eu engoli seco, sorri e deixei para lá. Na época, ainda acreditava que pequenos gestos podiam evitar grandes conflitos, que se eu me esforçasse o suficiente, ela me aceitaria. Tolice minha. Mas naquela noite do aniversário, algo realmente tinha se rompido. Não foi o empurrão, nem o grito, foi o olhar. Nos olhos dela, vi algo diferente. Desprezo. Não o tipo de desprezo escondido, mas um que transbordava com a certeza de que eu jamais reagiria. Como se eu fosse pequena demais, frágil demais, fácil demais de calar. Mal sabia ela, enquanto Daniel se afastava para pegar um copo de água para mim, fixei o olhar na Helena. Ela não percebeu, ocupada demais com seus brindes e poses, mas ali, naquele instante silencioso, fiz uma promessa que ecoou dentro de mim com a força de um trovão. Nunca mais permitiria que ela me envergonhasse. Nunca mais seria sua sombra, seu alvo fácil, sua válvula de escape. E mais do que isso, Helena ainda não sabia, mas aquele seria o começo do fim da imagem perfeita que ela construiu com tanto esforço. Uma imagem que eu, e somente eu, sabia exatamente como destruir. Quando penso em tudo o que aconteceu naquela noite do aniversário da Helena, não consigo evitar voltar ao passado, muito antes de ela entrar na nossa vida. Talvez porque, de certa forma, a história dela se entrelaça com a minha
em pontos que ninguém jamais percebeu, ou talvez porque entender como tudo começou a quebrar exige lembrar de onde vieram as primeiras rachaduras. Meu casamento nunca foi fácil. Casei-me jovem demais, ainda acreditando em promessas que os homens fazem quando têm mais sonhos do que responsabilidade. O pai do Daniel era um homem bom, no fundo, mas perdido. Trabalhava demais, bebia demais, se desculpava demais. Eu me via tentando colar os pedaços dele e, ao mesmo tempo, segurando minha própria estrutura para não desmoronar. A vida não foi gentil conosco, e quando ele adoeceu subitamente, tudo se deu num estalar de dedos, como se alguém tivesse soprado a vela da vida dele sem me consultar. Eu tinha 34 anos quando fiquei viúva, e Daniel só 9. A partir dali, aprendi a ser duas pessoas, a mãe que abraça e a mulher que engole o choro. Não havia escolha. Criei Daniel com meu salário apertado de costureira e com um amor que às vezes eu mesma me impressionava em conseguir oferecer depois de tantas quedas. Ele cresceu educado, carinhoso, sensível, mas também cresceu achando que precisava me proteger de tudo, inclusive de mim mesma. Sua saúde, mãe, seus remédios, seus horários. Era ele quem me lembrava das pequenas coisas como se temesse me perder do mesmo jeito que perdeu o pai. Não percebia, coitado, que já havia perdido tanta leveza na infância que restava a mim garantir que a vida agora fosse um pouco mais firme. Quando Helena apareceu, ele tinha 28 anos. Eu lembro da primeira vez em que ela entrou na minha casa. Um perfume doce demais, um sorriso largo demais, uma voz melodiosa que parecia ensaiada. Helena sabia agradar. Sabia se colocar como a mulher perfeita, independente, moderna, inteligente. Aquele tipo de pessoa que chega impondo presença, fazendo com que todos sintam que já a conheciam antes mesmo de trocar duas palavras. Eu admito, a princípio, ela parecia encantadora. Lembro do primeiro jantar em família, quando ela pegou minha mão e disse: "Maria, você criou um homem maravilhoso, parabéns por tudo." A frase era perfeita, não? Perfeita demais. Parecia saída de um manual de como agradar sogras. E eu, cansada, calejada, ansiosa para ver o meu filho feliz, deixei meu coração acreditar. Foi só com o tempo que percebi que as gentilezas vinham sempre acompanhadas de pequenas farpas. Não eram diretas, não eram agressivas. Eram sutis o suficiente para que, se eu comentasse, parecesse sensível demais. "Maria, você ainda guarda essas panelas antigas? Achei que já tinha trocado." "Maria, você não precisa se esforçar. Eu sei que sua coluna dói." "Maria, deixa que eu explico para o Daniel. É que às vezes você se confunde." Sempre com aquele sorriso, sempre com aquele tom doce envernizado de veneno. Daniel, pobre Daniel, tentava equilibrar tudo. Ele via as pequenas tensões, mas Helena era habilidosa demais. Ela sempre se antecipava, sempre abraçava ele na frente de todos, sempre fazia parecer que me amava e respeitava profundamente. Mas apenas quando havia plateia. Quando estávamos a sós, ela deixava escapar o verdadeiro tom. Não gritos, não insultos diretos. Apenas um desprezo silencioso que, de tão constante, quase parecia normal. Eu engolia tudo. Engolia por Daniel, porque nunca quis ser a mãe que separa, que atrapalha, que pesa. Engolia porque achava, ainda naquela época, que o amor era capaz de moldar comportamentos, que paciência gera respeito. Hoje, aos 62, eu sei, paciência demais apenas alimenta quem gosta de dominar. A primeira vez que algo realmente me incomodou foi quando ouvi, sem querer, uma conversa dela ao telefone. Ela estava na cozinha da casa dela, achando que eu tinha saído. Sussurrava, nervosa: "Não posso agora. Ele está perto. Claro que eu sei o que estou fazendo." Mas a sogra dele, sim, aquela velha, ela sabe demais. Aquilo me gelou os ossos. Helena desligou rápido assim que percebeu meus passos, e o sorriso voltou imediatamente, como se tivesse uma máscara presa ao rosto. Eu não falei nada na hora, nem nos dias seguintes. Só observei. Observei como ela ficava tensa com ligações inesperadas, como escondia o celular quando eu me aproximava, como mudava de assunto quando Daniel fazia perguntas sobre seu trabalho. Foi por essa época que percebi que Helena tinha um lado oculto, uma vida que ninguém conhecia. E, pior, percebi que ela temia que eu descobrisse.
Daniel, mesmo sem saber nada concreto, às vezes me olhava com aquela expressão dividida, como se sentisse a tempestade no ar, mas não soubesse de onde vinha. Ele amava a esposa, claro, mas também me amava com uma fidelidade quase dolorosa. Tentava manter tudo equilibrado, mas o mundo de Helena não era feito de equilíbrio, era feito de controle. E ela sabia que eu era a única pessoa que não se deixava controlar. Foi aí, muito antes daquela festa de aniversário, que tudo começou a quebrar. Não por causa de brigas grandes, mas por causa das pequenas rachaduras que Helena tentava esconder. E eu, quieta, observadora, acostumada à dor e à resiliência, era a única capaz de enxergá-las. E ela sabia disso. Sabia e temia. Eu sempre acreditei que a verdade tem um jeito curioso de se revelar. Às vezes surge em voz alta, em explosões que ninguém consegue ignorar. Outras vezes, aparece como um sussurro, discreta, quase tímida, mas capaz de desmoronar o mundo inteiro de alguém. Foi assim que descobri quem realmente era Helena. Não foi por acidente, não foi por curiosidade. Foi porque, naquele dia, algo dentro de mim disse para não sair da casa dela tão cedo. Era uma noite comum, meses antes do aniversário fatídico. Eu tinha ido levar um bolo que Daniel adorava, já que ele estava chegando tarde do trabalho. Helena me recebeu com aquele sorriso falso e envernizado que eu já sabia diferenciar do verdadeiro. Disse que Daniel ainda não havia chegado, mas que eu poderia esperá-lo. Só que, alguns minutos depois, ela recebeu uma mensagem no telefone. Ficou pálida e pediu licença. Subiu rapidamente as escadas, segurando o celular com tanta força que os dedos ficaram brancos. Eu fiquei ali, na sala, em silêncio. Algo parecia estranho. Algo no olhar dela ao ler aquela mensagem. Algo urgente demais, tenso demais, diferente do jeito seguro como ela costumava se portar. Meu coração apertou. Não por ciúme, nunca senti ciúme da pessoa que Daniel escolheu, mas por um tipo de intuição que só mães conhecem. Aquela sensação de perigo silencioso, rondando os que amamos. Subi as escadas devagar, sem fazer barulho. Não por maldade, mas porque eu simplesmente queria ter certeza de que estava imaginando coisas. De que Helena não era a ameaça que meu coração insistia em alertar. Parei perto do quarto de hóspedes quando ouvi a voz dela. Baixa, sussurrada, nervosa. Eu já falei que não posso pagar tudo agora. Estou fazendo o que posso. Houve uma pausa. Não, ele não desconfia. Nenhum dos dois desconfia. Outra pausa mais longa, seguida de um suspiro tremido. Se você aparecer aqui, vai estragar tudo. Me dê só mais um mês. Eu disse que vou conseguir o dinheiro. Meu sangue gelou. Dinheiro? Dívidas? A quem ela devia? E por que Daniel não sabia? A conversa continuou, e a cada frase, uma nova peça daquele quebra-cabeça sombrio se encaixava. Eu já disse que não tenho como pegar mais escondido. Ele não pode descobrir. Ele não pode. Se você fizer isso, eu acabo com você. Não cruze meu caminho. O tom dela mudou repentinamente. Não era mais o sussurro doce e educado de sempre. Era uma voz fria, carregada de ameaça. Um timbre assustador que eu jamais havia escutado antes, mas que revelava exatamente quem ela era. Quando a ligação terminou, Helena permaneceu parada no quarto por alguns segundos. Parecia respirar com dificuldade, como se lutasse contra um ataque de pânico. Começou a chorar, mas não era um choro de arrependimento. Era o choro de quem está prestes a ser desmascarada. Voltei à sala rapidamente, sem fazer ruído. Sentei-me no mesmo lugar, ajeitei a manta no sofá e tentei controlar minha respiração. Poucos minutos depois, ela desceu as escadas com o rosto limpo, maquiagem intacta, sorriso treinado. Tudo bem aí, Maria? Demorei, né? Sorri de volta. Imagina, estava descansando. Ela me observou por alguns segundos longos demais. Não sei se percebeu meu desconforto, mas parecia farejar algo no ar. Depois, desviou o olhar e foi colocar água no fogo. O celular, porém, ficou na mão dela o tempo todo, como se fosse um escudo. A partir daquela noite, comecei a notar comportamentos que antes me escapavam. As horas extras que Helena dizia fazer e que Daniel nunca conseguia confirmar. As compras caras que não combinavam com o salário dela. As crises de ansiedade escondidas atrás da porta do banheiro. As viagens repentinas para visitar uma amiga. E principalmente o medo.
o medo estampado nos olhos dela sempre que alguma ligação tocava fora de hora. Eu sabia. Ela sabia que eu sabia. E isso mudou tudo entre nós. Nunca contei nada a Daniel. Não, por enquanto não. Ele já sofrera o bastante na vida. E eu não queria acrescentar mais dores onde ainda havia esperança. Então carreguei aquela informação em silêncio, como alguém que segura uma vela acesa em meio ao vento, com cautela, com estratégia, com paciência. Mas Helena começou a perceber minha mudança. Meu silêncio começou a incomodá-la. Ela começou a medir as palavras, a me observar quando pensava que eu não notava, a evitar qualquer momento a sós comigo. Era como se o simples fato de eu existir representasse uma ameaça ao castelo frágil que ela tentava manter em pé. E foi aí que percebi a verdade mais incômoda de todas. Helena não tinha medo de Daniel. Helena tinha medo de mim, porque eu era a única que via por trás da máscara. A única que sabia onde estavam as rachaduras. A única capaz de derrubá-la. E embora ela não imaginasse, naquela época, eu ainda não tinha intenção de destruí-la. Mas isso mudaria. E mudaria em breve. A madrugada depois do aniversário da Helena foi uma das mais longas da minha vida. O relógio marcava quase 3 da manhã, quando finalmente consegui me sentar na poltrona da sala, ainda com o vestido que eu tinha usado na festa. A casa inteira estava silenciosa, mas dentro de mim havia um turbilhão. A imagem do empurrão, o grito, o olhar frio dela, tudo passava pela minha mente como cenas repetidas de um filme cruel. Mas dessa vez eu não chorava. Não sentia pena de mim mesma. Sentia algo diferente. Um tipo de clareza que eu nunca havia experimentado antes. Aquela promessa silenciosa que fiz a mim mesma na festa ecoava dentro de mim. Nunca mais seria humilhada. E, sobretudo, Helena não sairia impune daquela última agressão. Porém, eu sabia muito bem quem ela era. Ou melhor, quem ela fingia ser. Helena se alimentava de aparências, vivia do controle e da manipulação. Ela não temia a verdade. Ela temia ser exposta. E eu havia descoberto meses antes que ela tinha muito a esconder. A primeira decisão que tomei naquela madrugada foi simples. Eu não agiria impulsivamente. Não discutiria com ela, não faria escândalos, não colocaria Daniel no meio da tempestade antes da hora. Eu agiria da maneira como aprendi a sobreviver a um casamento difícil, observando, ouvindo, esperando o momento certo. Nos dias seguintes à festa, comecei a prestar atenção em tudo. Cada palavra da Helena, cada gesto, cada ligação apressada. Mas também comecei a olhar além dela, para o entorno. Falar com as pessoas certas, discretamente, poderia me revelar ainda mais sobre quem ela realmente era. E assim fiz. Comecei com pequenas conversas informais. Perguntei à vizinha da frente sobre as ausências de Helena. Falei com a recepcionista da empresa onde ela trabalhava, alegando que precisava entregar um documento para Daniel. Não era mentira, mas também não era exatamente sobre isso que eu queria saber. O olhar da moça quando mencionei o nome de Helena foi revelador. Ela desviou os olhos, ficou tensa, respondeu rápido demais. Não me disse nada diretamente, claro, mas eu aprendi, ao longo da vida, a ouvir o que não é dito. Também observei os horários dela. Anotei mentalmente cada saída improvável, cada chegada tarde demais, cada desculpa sem consistência. Era como montar um quebra-cabeça com peças espalhadas por todos os cantos. Algumas pareciam não se encaixar, até que uma conversa inesperada me deu a peça central. Foi numa tarde de terça-feira, enquanto eu fazia compras na feira, que encontrei Lúcia, uma antiga amiga de Helena. Ou, deveria dizer, ex-amiga. Reconheci a moça pela foto que Helena tinha mostrado anos atrás, quando ainda fazia questão de mostrar que tinha uma vida social impecável. Dona Maria Íris? Ela perguntou surpresa, segurando uma sacola de verduras. Confirmei com a cabeça. Eu conheço a Helena. Ou melhor, conhecia. O tom dela carregava mágoa, ressentimento e algo mais, medo. Conversamos ali mesmo, em um canto da feira, longe de olhares curiosos. Lúcia falava rápido, como alguém que precisava tirar um peso do peito, mas que também temia as consequências de fazê-lo. Ela não é quem parece, sabe? Helena sempre teve esse jeito sedutor, educado, elegante, mas é tudo fachada. Ela já destruiu amizades, relações, empregos. Sempre tem um motivo.
Sempre tem alguém de quem ela precisa se livrar para subir um pouco mais. Meu coração acelerou. Ela não mudou com o tempo? Perguntei com a voz calma, embora meu sangue fervesse por dentro. Lúcia balançou a cabeça, quase rindo de nervoso. Helena não muda. Ela se adapta. É disso que ela vive, sabe? Quando vocês acham que ela está sendo gentil, na verdade ela está calculando. E quando ela parece frágil, está manipulando. Eu já sabia disso, mas precisava ouvir algo mais. Algo que justificasse o medo nas entrelinhas das palavras da Helena na noite da ligação misteriosa. Lúcia, existe algo que a Helena teme? Alguém? Perguntei firme. Ela respirou fundo e olhou em volta, certificando-se de que ninguém nos ouvia. Acho melhor a senhora tomar cuidado. Mas sim, Helena se envolveu com uma pessoa muito errada. Uma mulher, influente, perigosa. Quando elas brigaram, Helena sumiu por semanas. Depois voltou dizendo que estava tudo resolvido, mas eu sei que não estava. Aquela mulher não é do tipo que perdoa. Meu estômago se revirou. E dinheiro? Ela comentou algo sobre dívidas? Lúcia arregalou os olhos, surpresa. Comentou, muitas vezes, mas nunca dizia exatamente de onde vinham, só que eram grandes, e que alguém a estava pressionando. Fiquei quieta por alguns segundos, absorvendo cada detalhe. Helena não enfrentava apenas a própria ambição. Ela enfrentava alguém maior, alguém mais perigoso, e estava tentando esconder isso a qualquer custo, inclusive de Daniel. Se a senhora souber o que está fazendo, pode virar o jogo, mas é preciso cautela. Helena não suporta perder. Ela destrói quem estiver no caminho. Antes de se despedir, Lúcia tocou meu braço e disse algo que ecoou na minha mente por dias. Talvez a única pessoa capaz de derrubar a Helena seja alguém que ela nunca considerou capaz, alguém que ela subestimou. Eu. No caminho para casa, respirei fundo e senti algo que não sentia há muito tempo. Força. Não uma força violenta, desesperada, impulsiva, mas uma força serena, madura, consciente. Eu não partia para uma guerra por vingança, mas por justiça, pela minha dignidade, pelo meu filho e por mim mesma. A partir daquele dia, deixei de ser apenas uma observadora. Passei a ser estrategista. Recolhi provas, registrei horários, guardei mensagens e comecei a montar o cerco com cuidado, paciência e firmeza. Helena ainda sorria para mim, achando que seu teatro estava intacto. Mal ela sabia que agora eu havia encontrado a chave para virar o jogo sem me rebaixar ao nível dela, porque a vingança mais poderosa não é aquela feita com gritos, mas a que é construída em silêncio. A casa estava silenciosa quando Daniel chegou do trabalho naquela tarde. Um silêncio estranho, carregado, pesado como uma nuvem que anuncia tempestade. Maria Íris já estava na sala, dobrando devagar uma manta que nem precisava ser dobrada. O gesto era apenas um jeito de manter as mãos ocupadas, coisa que aprendera ao longo de uma vida inteira engolindo palavras. Quando ouviu Daniel entrar, o coração dela deu um sobressalto, não de susto, mas de pressentimento. Algo estava prestes a acontecer. Algo grande. Ele passou direto pela cozinha, depois pelo corredor, como se procurasse Helena. Não a encontrou. Voltou à sala com passos firmes e um olhar que Maria Íris não via havia muitos anos. O olhar de um homem que finalmente perdeu o medo de enxergar. Mãe, ele começou com a voz baixa, tensa. Ela está? Maria Íris ergueu o rosto, mantendo a serenidade que treinara a vida inteira. Está no quarto. Chegou faz pouco. Daniel assentiu. Havia uma decisão formada em seu rosto, e Maria Íris sentiu o peso daquele instante. O aniversário, o empurrão, o sorriso forçado, a humilhação, tudo aquilo tinha ficado preso na garganta dela durante dias. Mas agora parecia que o mundo inteiro estava se movendo para um único ponto. Este momento. Ele subiu as escadas devagar, cada passo ecoando como um prelúdio. Maria Íris permaneceu na sala, sentada, ouvindo o coração bater como se estivesse em outro lugar, talvez no passado, talvez em um futuro ainda impossível de imaginar. Havia medo, claro, mas havia também uma centelha que ela quase não reconheceu. Esperança. Lá em cima, a porta do quarto se abriu. Helena, precisamos conversar. A voz dele não era de pedido, era de decisão. Maria Íris não ouviu a resposta, mas conhecia a nora. Podia imaginar claramente.
Helena arrumando o cabelo com uma das mãos, ajeitando a expressão com a outra, compondo aquele sorriso calculado que sempre funcionou em Daniel. O sorriso que enganava, que desarmava, que manipulava, mas não naquela noite. Daniel desceu alguns minutos depois, seguido por Helena. Ela vinha logo atrás, passos curtos, um sorriso que já não era tão seguro. Era quase imperceptível, mas Maria Íris viu. Helena estava irritada. Helena estava com medo. "Podemos conversar aqui?" Daniel perguntou, sentando-se na poltrona diante da mãe. Helena se colocou ao lado dele, sem esperar convite. "Claro, meu amor", disse ela, pousando a mão no braço dele. O que está acontecendo? Você está estranho desde ontem." Maria Íris abaixou o olhar para esconder o que sentia. Daniel afastou a mão dela com delicadeza, mas de forma firme. Helena piscou devagar, surpresa. "Quero que você me diga a verdade, Helena", disse Daniel, encarando-a de frente. "Sobre as contas, sobre as ligações, sobre o que tem acontecido ultimamente." A nora riu. Não uma risada verdadeira, mas aquela risada afiada, de quem tenta controlar o terreno. "Daniel, você está cansado. Deve ter ouvido a sua mãe. Ela anda tão sensível ultimamente, não é, dona Maria Íris?", disse, lançando um olhar que pretendia ser de superioridade. Maria Íris permaneceu calada. Não era mais hora de reagir. Agora era hora de observar. "Eu não ouvi nada da minha mãe", respondeu Daniel firme. "Eu vi. As notificações no celular, as mensagens apagadas, os gastos escondidos. Tem alguma coisa errada e eu cansei de fingir que não vejo." A expressão de Helena mudou. Rápido, como uma lâmina virando ao sol. "Você está me acusando de quê?" ela perguntou, a voz mais aguda. Daniel não recuou. "Quero a verdade." Maria Íris, sentada à margem daquela batalha íntima, sentiu uma onda de culpa misturar-se ao alívio. Ela não queria destruir o casamento do filho. Nunca quis. Durante anos, engoliu humilhações por acreditar que preservar a paz, mesmo uma paz falsa, era seu dever como mãe. Mas aquela mesma postura permitira que Helena se tornasse cada vez mais cruel, cada vez mais ousada na forma como diminuía a sogra e manipulava o marido. E agora, vendo o filho ali, finalmente questionando, finalmente enxergando, ela sentiu a coragem que nunca tivera chegar tarde, mas chegar inteira. Helena tentou outra abordagem. "Daniel, amor, olha para mim. Você sabe que eu te amo. Você sabe que jamais faria algo para nos prejudicar. Isso é só um momento difícil. Todo casal passa por isso." "Não", ele respondeu sem hesitar. "Não é só isso." Houve um silêncio denso, um daqueles silêncios que obrigam todos na sala a escolher um lado. Helena olhou para a sogra e, por um instante, deixou cair a máscara. O olhar que lançou para Maria Íris continha raiva, desafio e algo mais profundo. Medo. Sim, Helena tinha medo. Ela sabia que a sogra sabia. Talvez não soubesse exatamente o quanto, mas o suficiente para sentir que seu terreno, antes tão firme, agora tremia. Foi então, nesse momento preciso, que Maria Íris fez uma pequena pausa, ergueu o rosto e, como quem retoma o fio com os leitores que acompanham cada capítulo, disse automaticamente para a câmera: "Antes de continuarmos, me contem nos comentários. Vocês acham que Daniel vai ter coragem de enxergar tudo o que sempre esteve diante dele?" E logo voltou à cena, como se nada tivesse acontecido. Quando Helena tentou retomar o controle da conversa, sua voz estava menos firme. "Você está sendo injusto, Daniel. Estão envenenando você. Talvez a sua mãe..." "Minha mãe não tem nada a ver com isso", ele cortou. Maria Íris sentiu uma pontada no peito, o filho a defendendo. Fazia tanto tempo. "Isso é entre nós", acrescentou Daniel. "E eu quero honestidade, de verdade." Helena respirou fundo. O ar saiu tenso. "Tudo bem. Se você quer tanto assim, então eu vou explicar. Mas não aqui. E não agora." Ela se levantou, subitamente erguida pela urgência de escapar. "Estou cansada. Podemos conversar amanhã." Daniel assentiu com a cabeça, mas sua expressão dizia outra coisa. Ele não acreditou. Ele não recuaria mais. O feitiço que Helena mantinha por anos começava a quebrar. Quando ela subiu a escada sozinha, cada passo parecia o anúncio de uma derrota silenciosa. Daniel ficou parado perto da porta. "Mãe", murmurou. Maria Íris não se levantou. Apenas sorriu.
Não o sorriso triste de sempre, mas um sorriso pequeno, digno, talvez até vitorioso, e respondeu: Meu filho, você fez o que precisava fazer, mas dentro dela, algo muito maior acontecia. A culpa ainda estava ali, mas agora misturada com força, com coragem, com a certeza de que aquela havia sido apenas a primeira virada de muitas que estavam por vir. E naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, Maria Íris percebeu: Helena estava perdendo o controle. E ela, finalmente, estava assumindo o seu. Na manhã seguinte, o ar na casa parecia pesado, como se cada parede carregasse a memória de tudo o que fora dito, e principalmente de tudo o que não fora dito. Maria Íris acordou cedo, como de costume, mas havia algo diferente em seu corpo, uma firmeza. Era como se, depois de décadas caminhando arrastada pelas circunstâncias, ela tivesse finalmente encontrado chão sólido. Preparou o café devagar, sentindo o aroma se espalhar pela cozinha. Enquanto mexia o açúcar na xícara, percebeu passos apressados vindo do corredor. Era Helena. Mas havia algo estranho. Helena estava maquiada demais para alguém que acabara de acordar, e tinha o celular na mão, os dedos apertando a tela sem parar. Bom dia, Helena, disse Maria Íris, com a calma de quem observa uma tempestade se aproximar. Helena nem respondeu. Apenas revirou os olhos e abriu a porta da sala, falando alto, uma voz artificialmente doce. Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu ontem, dizia ela, claramente gravando stories ou um áudio para alguém. Minha sogra está ficando cada vez mais difícil. Ela precisa de ajuda, sabe? É que ela cria situações. Helena fez uma pausa dramática, como se quisesse que o veneno escorresse devagar. Coitada, deve ser a idade. Uma pena. Maria Íris não se moveu, mas por dentro sentiu um estalo. O erro. O erro que Helena prometera silenciosamente evitar e que, ainda assim, cometia com a arrogância de quem sempre se achou intocável. Desmoralizá-la para terceiros, para a internet, para quem estivesse do outro lado da linha. Não dessa vez. Não depois de tudo. Daniel apareceu no corredor, ainda sonolento, mas se deteve ao ouvir a voz da esposa. Helena, você está gravando algo? Perguntou com a testa franzida. Ela desligou a gravação rápido demais, mas não rápido o suficiente. Daniel percebeu. Sobre a minha mãe? Ele insistiu. Claro que não, amor. Eu estava só conversando com a Vanessa. Tô preocupada com a sua mãe, sabe? Ela está muito sensível ultimamente. Fico com receio de ela criar brigas, respondeu Helena, lançando um olhar dissimulado para Maria Íris. Daniel não comprou a versão. Me mostra o áudio. Helena arregalou os olhos. Você está desconfiando de mim? De novo? Meu Deus, Daniel, eu não posso nem conversar mais? Mostra o áudio, Helena, repetiu ele, num tom que Maria Íris conhecia. Era definitivo. Helena hesitou por poucos segundos, mas foram suficientes. Daniel estendeu a mão. Ela recuou um passo. E foi nesse momento que Maria Íris entendeu. Era agora. Era o momento exato de abandonar a posição passiva que ocupara a vida inteira. Ela limpou as mãos no avental, foi até o canto da cozinha e abriu a gaveta onde guardara uma pequena pasta há dias, desde que começara a recolher provas, capturar conversas, registrar comportamentos e guardar recortes da vida oculta de Helena. Nada do que havia ali era obtido de forma indevida. Apenas coisas que Helena deixara escapar, coisas que quem observa com atenção encontra. Ela colocou a pasta sobre a mesa com firmeza. Daniel, acho que é hora de você ver isso. Helena empalideceu. Daniel olhou para a mãe, depois para a pasta. O que é isso? Verdade, respondeu Maria Íris, sem teatrinho, sem raiva, sem necessidade de gritar. A verdade, quando pesada, não precisa de volume. Daniel abriu a pasta. Havia cópias de extratos, gastos altos em lojas, às quais Helena dizia nunca ter ido. Conversas impressas, mensagens agressivas enviadas pela nora para uma amiga em que falava de Daniel como alguém manipulável, fácil de dobrar desde que ninguém o alerte. Havia fotos. Helena saindo de um restaurante com o mesmo homem misterioso da ligação que Maria Íris ouvira meses atrás. E havia, por fim, um relatório simples, porém devastador. A dívida de Helena, contraída antes do casamento e nunca paga.
escondida não apenas por vergonha, mas porque o credor era alguém com quem ela mantivera um relacionamento obscuro. Daniel folheava tudo devagar, a respiração ficando mais pesada a cada linha. Helena avançou rápido e arrancou parte dos papéis das mãos dele. Você vasculhou minha vida, sua velha intrometida? Ela explodiu, virando-se para Maria Íris com um ódio que não se preocupou mais em disfarçar. Daniel levantou de imediato. Ei, respeite a minha mãe! Respeitar! Helena gritou, fora de si. Ela é a causadora de tudo. Ela está destruindo o nosso casamento porque tem inveja da vida que eu tenho com você. Maria Íris se manteve firme, olhando diretamente para ela. Helena, eu não quero destruir nada. Eu só quero proteger o meu filho. E, se possível, abrir seus olhos, disse, com uma serenidade cruelmente verdadeira. Helena riu, uma risada nervosa, trêmula. Você acha que isso vai te dar vantagem, é isso? Quer colocar seu filho contra mim? Maria Íris deu um passo à frente sem medo. Eu não preciso colocar Daniel contra você. Você fez isso sozinha. O silêncio que se seguiu era cortante. Daniel finalmente falou. Helena, você me deve explicações, sérias, e não só sobre isso, sobre tudo. Helena virou-se para ele, mas a máscara estava destruída. Você vai acreditar na sua mãe? É isso? Depois de tudo que eu fiz por você? Daniel respirou fundo, segurando os papéis nas mãos. Eu vou acreditar no que estou vendo, e no que venho sentindo faz muito tempo. As palavras dele fizeram Helena recuar como se tivesse levado um tapa invisível. Maria Íris, porém, não recuou. Helena, disse ela com a voz mais baixa e mais firme que já tivera na vida. A partir de hoje, eu não serei mais o seu alvo. Helena arregalou os olhos, sentindo o golpe psicológico. E se eu fosse você, continuou Maria Íris, começaria a pensar no que ainda pode ser salvo. Porque, pelo que parece, a sua máscara caiu. As mãos de Helena tremeram. E naquele dia, naquela sala, diante de provas, verdades e máscaras quebradas, Daniel percebeu que a vida que construíra com Helena estava desmoronando. Não por causa de sua mãe, mas por causa da mulher que ele achara que conhecia. Era, oficialmente, o dia do acerto de contas. A casa parecia respirar de forma diferente naquela noite. Cada móvel, cada parede, cada sombra carregava um silêncio tenso, o tipo de silêncio que antecede quedas definitivas. Daniel passara o resto da tarde trancado no quarto, tentando juntar as peças de uma vida inteira que de repente já não parecia sua. Helena ficara andando de um lado para o outro pela casa, como um animal encurralado, falando sozinha, checando o celular compulsivamente, tentando criar narrativas que pudessem salvá-la. Maria Íris observava tudo de longe, não por medo, mas por estratégia. Era silenciosa, firme, presente, e pela primeira vez não se encolhia para que Helena tivesse espaço. Aquela fase havia terminado. Quando o relógio marcou 9 da noite, Daniel finalmente desceu as escadas. Parecia mais velho, mais cansado e mais lúcido do que jamais estivera. Helena correu até ele imediatamente, agarrando-lhe o braço com força. Amor, pelo amor de Deus, precisamos conversar. Você não pode acreditar naquilo. Tudo aquilo tem explicação, disse ela, com a voz desesperada, trêmula, quase teatral. Daniel a soltou, calmamente. Eu quero ouvir, mas quero ouvir a verdade, Helena. Não invenções de última hora. Ela piscou várias vezes, como se estivesse sendo iluminada por uma luz muito forte. Aquela era a primeira vez, em anos, que ele falava com ela daquele jeito. Ela sentiu a mudança e ficou apavorada. A verdade? Repetiu Helena, tentando recompor a postura. A verdade é que a sua mãe me odeia, sempre odiou. Ela quer me destruir. E você está caindo no jogo dela. Você não percebe? Ela está te manipulando. Daniel respirou fundo, com paciência exausta. A minha mãe não me manipula. Nunca manipulou. Ela passou a vida inteira se escondendo para não atrapalhar meu casamento. Ela engoliu cada humilhação sua. E você sabe disso. O rosto de Helena se contorceu num misto de raiva e medo. Você está contra mim, acusou. É isso. Depois de tudo o que eu fiz por você? Maria Íris deu um passo à frente, com uma calma que vinha de um lugar profundo, quase ancestral. Helena, disse ela, num tom que soou como um ultimato. Pare de tentar inverter a situação.
O que está acontecendo é consequência das suas escolhas. Helena virou-se para ela como se fosse atacá-la com palavras afiadas, mas algo na expressão de Maria Íris a fez hesitar. Havia força ali, havia dignidade, havia uma coragem que Helena nunca havia enfrentado antes. Talvez fosse esse o verdadeiro motivo de tanto ódio. Maria Íris era, no fundo, tudo o que Helena não conseguia ser. Você não sabe de nada sobre mim, sussurrou Helena, mas já sem convicção. Sei o suficiente, respondeu Maria Íris. E Daniel também está começando a saber. Daniel voltou a falar, desta vez segurando a pasta com as provas reveladas no capítulo anterior. Helena, sobre essas mensagens, esse homem, essas dívidas. Ele respirou fundo. Você vai me explicar? Helena abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez, parecia não ter um discurso pronto. Não tem explicação, completou Daniel, ele mesmo, cansado de esperar. Você mentiu para mim. Durante anos, Helena estava suando. Seus olhos iam de Daniel para a sogra, como se esperasse que algum deles tivesse pena dela. Mas não havia mais espaço para pena. Então, como uma última cartada, Helena mudou de estratégia e partiu para o desespero. Tá bom, ela gritou, batendo com as mãos nas pernas. Tá bom, eu errei, tá? Eu errei. As lágrimas começaram a cair, exageradas, teatrais. Mas eu fiz tudo isso porque eu te amo, Daniel. Eu tinha medo de perder você. Eu não sabia como lidar com certas coisas. Maria Íris observava em silêncio. Ela já tinha visto aquele show antes, muitas vezes. E, diferente de Daniel, nunca havia acreditado. E foi ali, no meio daquele teatro dramático, que Helena cometeu outro erro. Ela tentou se aproximar de Daniel, agarrando sua camisa, buscando a piedade dele. Eu fiz tudo isso por nós dois, amor. Eu só escondi algumas coisas porque eu sabia que você não entenderia. Daniel recuou um passo. Se você me ama, Helena, me diga a verdade sobre aquele homem. Ele ergueu a foto, já amarelada pela impressão. Quem é ele? A expressão de Helena congelou. Era a pergunta que ela temia desde o dia em que Maria Íris ouvira aquela ligação misteriosa no passado. É só um amigo, tentou ela, mas sua voz saiu falhada, quase infantil. Um amigo com quem você se encontra em restaurantes, a quem você deve dinheiro e com quem você fala sobre arranjar um jeito de se livrar de problemas, Daniel rebateu. Helena começou a tremer. Literalmente, tremer. Maria Íris fechou os olhos por um segundo. Sabia que a próxima verdade seria dolorosa, mas era a única capaz de ferir Helena onde realmente doía, no centro de sua mentira mais bem construída. Daniel encarou Helena com uma expressão devastada. Ele é seu ex-namorado, não é? O homem com quem você continuou se encontrando depois do nosso casamento. Helena não respondeu. E o silêncio dela foi a confirmação mais cruel que Daniel poderia receber. Maria Íris sentiu o filho desabar por dentro. Era visível, era triste, mas era necessário. E tem mais, disse Maria Íris finalmente com voz baixa. Você nunca contou a ele a verdade sobre o motivo de suas dívidas, não é? Helena arregalou os olhos. Ah, cale a boca! Ela gritou, apontando para a sogra como se estivesse diante de uma inimiga mortal. Não, respondeu Maria Íris firme. Daniel precisa saber. Virou-se para o filho e então disse: as dívidas dela não são apenas financeiras, Daniel. São dívidas com apostas, jogo, o vício que ela jurou ao pai que tinha abandonado. Ela voltou a jogar e perdeu tudo. Daniel levou as mãos ao rosto, como se tentasse segurar o mundo enquanto ele ruía. Helena, por sua vez, atirou o celular no chão num gesto desesperado, histérico. Você destruiu a minha vida, sua velha! Ela berrou, avançando um passo para cima de Maria Íris, mas Daniel a segurou pelo braço imediatamente. Não encoste na minha mãe! Ele rugiu, empurrando Helena para trás. E naquele instante, naquele milímetro de segundo em que o choque reverberou pelo ar, algo ficou absolutamente claro. A queda de Helena não era apenas social, não era apenas matrimonial, era moral. Era total. E pela primeira vez, Helena percebeu que já não tinha para onde fugir. A máscara não apenas havia caído, estava destruída. E quem havia agora era o mundo real, sem filtros, sem manipulações,
sem meias-verdades. Maria Íris, de pé, firme, respirou fundo e pensou. Agora, finalmente, a verdade começou a vencer. O silêncio caiu pesado sobre a sala quando Helena finalmente ergueu os olhos. A tensão parecia prender o ar, como se todos aguardassem o instante exato em que tudo desabaria. E desabou. Vocês querem saber por que fiz o que fiz? A voz dela saiu firme, porém embargada. Então vou contar. Tudo. A pessoa misteriosa que surgira nos últimos dias, aquela que enviara mensagens enigmáticas, que espionara movimentos, que pressionara Helena em segredo. Tinha finalmente um nome. Era alguém que ela conhecera há décadas, alguém que a moldara pela dor. Ele voltou. Helena sussurrou e só então Daniel percebeu o tremor discreto nas mãos dela. O homem que destruiu a minha família quando eu era jovem. Aquele que levou meu irmão à ruína e que jurou que eu pagaria um dia. Helena havia reconhecido a presença dele muito antes dos outros. Havia sentido, quase instintivamente, o retorno de uma sombra antiga. E, movida pelo pânico disfarçado de determinação, começara a agir com hostilidade, afastando pessoas, criando barreiras, controlando situações com mão de ferro. Eu achava que se mostrasse fraqueza, ele viria atrás de vocês também, confessou. Fiz tudo para proteger, mesmo que parecesse o contrário. O impacto da revelação foi imediato. Daniel deu um passo para trás, não de medo, mas de percepção. Ele viu, de repente, todas as decisões duras dela sob outro ângulo. E ainda assim, o peso do que sofrera por causa das atitudes de Helena caiu sobre ele com força renovada. Você deveria ter confiado em mim, disse, num tom calmo, mas ferido. Eu passei meses acreditando que você me odiava. Helena desviou o olhar, e aquilo foi resposta suficiente. Daniel então se afastou. Precisava respirar. Precisava entender onde terminava a dor de Helena e começava a dele. Enquanto isso, Maria Íris observava tudo. A expressão serena da matriarca escondia um turbilhão. Ela pensava em seu próprio filho, nos erros que cometera tentando protegê-lo, nos limites entre o zelo e a prisão. E num pensamento íntimo, quase como um sussurro para si mesma, ela compreendeu. O amor materno endurece quando precisa proteger, e amolece quando reconhece que exagerou. É um amor que golpeia e cura, que erra e insiste, que cai mas se levanta. Maria Íris pousou a mão no ombro de Helena. Um gesto simples, mas que continha toda a complexidade de duas mulheres marcadas pela vida. Não é tarde para reparar, ela disse. Mas só a verdade inteira pode libertar o que foi quebrado. E pela primeira vez em muito tempo, Helena permitiu-se chorar. Helena não dormiu naquela noite. A revelação, em vez de libertá-la, abriu feridas que ela sempre acreditara ter cauterizado à força. E pela manhã, movida mais pelo desespero do que pela razão, decidiu que precisava reconquistar o controle, custasse o que custasse. Ela entrou no salão onde os funcionários e familiares circulavam e ergueu a voz com a postura impecável de sempre. Quero esclarecer certos mal-entendidos, anunciou, projetando a autoridade que tantas vezes fora sua armadura. Houve exageros, interpretações erradas, e eu... Mas antes que pudesse continuar, uma figura atravessou o salão com passos firmes. Maria Íris. Ela não parecia grandiosa, mas havia algo diferente nela. Algo novo. Uma presença que não pedia espaço, ocupava. Chega, Helena! A voz de Maria Íris soou clara, cortante, sem elevar o tom. Você não vai transformar a verdade em espetáculo para limpar sua própria imagem. Helena ficou rígida, como se tivesse levado um tapa invisível. Não entendo a sua hostilidade, tentou argumentar, já com a respiração acelerada. Tudo o que fiz foi mentir, manipular, controlar. Maria Íris interrompeu, caminhando em direção a ela. E agora, quando finalmente a verdade veio à tona, você tenta moldá-la para parecer vítima. As pessoas ao redor ficaram imóveis. Nunca, jamais, alguém havia enfrentado Helena daquela forma. Mas Maria Íris falava com uma calma que não era agressiva. Era definitiva. Helena tentou recuperar o terreno. Você não sabe o que eu vivi, exclamou, o desespero vazando pelas bordas. Não sabe o que é ser perseguida por um fantasma do passado? Eu sei o suficiente, disse Maria Íris, aproximando-se até ficarem frente a frente. Sei que o medo não dá licença para destruir o outro.
E você destruiu. O Daniel, ele não merecia aquilo. Foi o golpe final. Helena abriu a boca para responder, mas nada saiu. Maria Íris continuou firme. Você passou a vida acreditando que vulnerabilidade é fraqueza. Mas não existe nada mais frágil do que alguém que tenta controlar tudo por pânico de perder algo. Hoje, Helena, ela respirou fundo. Hoje eu vejo você pela primeira vez. E não tenho medo. O salão inteiro pareceu prender a respiração. Helena, pela primeira vez em anos, não sabia o que fazer. A máscara impecável, aquela construção meticulosa que a acompanhara por décadas, começou a rachar diante de todos. E foi ali, na frente de todos, que ela viveu a última humilhação. Não por ter sido exposta, mas por ter sido finalmente enxergada, sem poder fugir. O conflito entre as duas mulheres atingiu o limite emocional. E quando Helena deu um passo para trás, vacilante, Maria Íris apenas completou. A verdade liberta, Helena, mas só para quem está pronta para recebê-la. Helena baixou os olhos e, pela primeira vez, não conseguiu escondê-los. A manhã seguinte parecia silenciosa demais, e não porque a casa estivesse vazia, mas porque havia um tipo de quietude que só aparece depois de uma grande ruptura. É como o silêncio depois de uma explosão. Não é paz, é suspensão. Um momento em que tudo que estava solto ainda não caiu no chão. Eu acordei com essa sensação. O ar parecia mais leve, mas minha alma estava pesada. Não de culpa, essa eu havia deixado para trás, e sim de responsabilidade. Havia tomado decisões que atravessariam para sempre a vida de Daniel, e era impossível ignorar o custo disso, mesmo sabendo que a verdade precisava finalmente respirar. Sentei-me à mesa com uma xícara de café que esfriava rápido demais nas minhas mãos. Pensei em Helena, em como, na noite anterior à última humilhação, ela ainda acreditava que poderia virar o jogo. E pensei também em mim, na mulher que fui durante tantos anos, tão preocupada em não ferir, tão receosa de errar. Hoje, eu já sabia que meu erro mais profundo foi ter me calado por tempo demais. A vingança perfeita, se é que posso chamá-la assim, não foi arquitetada com crueldade. Ela nasceu da necessidade, do instinto, daquela parte do amor materno que protege, mas que também sabe punir a injustiça. Não busquei destruir Helena. Busquei impedir que ela destruísse mais alguém. E, acima de tudo, busquei recuperar meu filho. Mas nada disso me prepararia para o que aconteceria naquele dia. A queda que ninguém esperava. Helena não apareceu no café da manhã. Também não apareceu no almoço. Daniel estava inquieto, mas não demonstrou abertamente. Ele sempre fora bom em guardar terremotos internos atrás de uma expressão organizada. Eu, no entanto, vi seu olhar, e nele estava a dolorosa consciência de que seu casamento estava ruindo sem possibilidade de reparo. Após o almoço, Daniel foi até o quarto que Helena estava usando, desde que as tensões se tornaram insuportáveis. Eu permaneci no corredor, não por curiosidade, mas porque pressentia que algo iria se romper ali. E se tem algo que aprendi ao criar Daniel sozinha, é que presença silenciosa também é proteção. Ouvi a porta abrir, depois o som abafado de uma mala sendo arrastada. Helena, o que é isso? Perguntou Daniel. Estou indo embora. A voz dela saiu fria, firme, mas carregada daquilo que só quem está prestes a desmoronar consegue disfarçar. Assim, sem conversar, ela soltou um riso curto. Conversar? Daniel, você já tomou sua decisão. Não adianta fingir. Ele hesitou antes de responder. Eu só quero entender por quê. Por que você mentiu tanto? Por que fez tudo aquilo? Houve uma pausa. Em seguida, a voz de Helena veio mais baixa, tensa. Porque se eu não controlasse tudo, eu perderia tudo, incluindo você. Foi nesse instante que empurrei a porta lentamente e entrei. Ela levantou o rosto para mim com expressão de desgosto e medo. E por trás deles, a coisa que mais a consumia. Vergonha. Você nunca perdeu o Daniel, falei. Só nunca o teve de verdade. Helena me encarou com uma fúria silenciosa, mas não rebateu. Ela sabia que minha presença ali não era uma provocação. Era um desfecho. Há mais uma coisa, acrescentei. Antes de ir, você precisa ver isso. Entreguei-lhe um envelope. Ela o abriu com mãos tremendo. Dentro estavam cópias dos e-mails e mensagens que eu havia reunido.
a prova de sua chantagem emocional com aquele homem misterioso de seu passado, e também a evidência de que ela planejava sair do país levando dinheiro que Daniel nem sabia que estava desaparecendo das contas conjuntas. Helena empalideceu. Daniel, ao ver os documentos, recuou até encostar-se à parede. Eu posso explicar, murmurou ela, a voz quase inaudível. Pode sim, respondi calmamente. Para a polícia. Helena arregalou os olhos. Você não faria isso. Eu faria, respondi. Mas não vou, desde que você faça exatamente o que precisa ser feito. Ela respirou fundo, lutando contra um soluço que ameaçava escapar. Era evidente que nunca imaginara que eu fosse tão longe. Mas eu não estava indo longe. Estava indo até onde ela me obrigou a ir. O que você quer? Ela finalmente perguntou. A verdade, respondi. Completa, dita por você. Daniel, ainda pasmo, olhou para mim. Mãe, você não precisa... Preciso, sim. Minha voz saiu firme. Por que, Daniel? É o fim. E finais precisam ser ditos com clareza. Para você, para ela, para mim. Helena encarou a mala como se buscasse ali alguma força. Depois ergueu o rosto, finalmente desistindo de todas as defesas. Está bem, eu falo. A confissão. A confissão de Helena não aconteceu em gritos, nem em desespero. Ela aconteceu como tudo que realmente dói, devagar, pousando palavra por palavra, como cacos de vidro. Ela contou sobre o homem misterioso, alguém que a conheceu antes de ela reinventar-se socialmente, alguém que sabia de suas fraquezas, vícios, dívidas, erros, um homem que a mantinha presa por chantagem, ameaçando revelar segredos que ela acreditava que destruiriam sua reputação. Eu achei que, casando com o Daniel, eu teria segurança, confessou, a voz embargada. Mas vocês dois, ela olhou para mim, vocês sempre foram unidos demais, e eu comecei a sentir que nunca seria suficiente. Não era competição, Helena, disse Daniel cansado. Você que transformou isso em uma. Eu sei, ela respondeu quase num sussurro. E quando percebi que você me via diferente, que estava desconfiando, eu entrei em pânico, fiz coisas horríveis e menti. Para todos. Por um momento, ninguém falou nada. E então eu disse, há anos, Helena, você achou que o amor era uma lista de garantias, mas amor não é garantia, é entrega. E você nunca soube entregar nada além de medo. Helena desabou no sofá, escondendo o rosto. Chorou como uma criança perdida. Eu poderia ter sentido triunfo, mas o que senti foi simplesmente alívio. A confissão era tudo o que eu precisava. A vitória não era sobre ela, era sobre mim mesma, sobre a mulher que finalmente encontrou sua voz. Um novo recomeço para nós dois. Quando Helena saiu finalmente pela porta, levando apenas a mala que conseguiu carregar, Daniel permaneceu alguns segundos sem se mover. Eu me aproximei devagar, como fazia quando ele era menino, e tentava esconder que estava magoado. Você está bem, meu filho? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Não estou, mas acho que vou ficar. Ficamos em silêncio por um tempo. Ele respirou fundo e me surpreendeu, segurando minhas mãos com força. Mãe, obrigado. Se não fosse você, eu teria continuado preso naquela mistura de culpa e cegueira. Filho, eu só fiz o que qualquer mãe faria. Respondi, sorrindo com doçura. Te protegi, mas também te devolvi a responsabilidade que é sua. Ele se aproximou e me abraçou como não fazia há anos. Era um abraço inteiro, pesado, sincero. Um filho que finalmente entendia sua mãe. E ali, senti que a distância que Helena havia criado entre nós se dissolvia. Um nó antigo dentro de mim se desfez. A reaproximação não foi uma explosão de alegria. Foi um sopro, calmo, profundo, o início de algo novo. A consequência que Helena Jamas imaginou mais tarde naquele dia, quando tudo parecia finalmente mais tranquilo, recebi uma ligação. Era a ex-amiga de Helena, aquela que me revelara as primeiras verdades. Sua voz saiu urgente. Maria Iris, você viu as notícias? Que notícias? Ela hesitou. O homem que chantageava Helena foi preso esta manhã. Ele usou o nome dela em algumas operações ilegais. A polícia vai chamá-la para depor. Meu coração apertou. Não por pena, mas por compreensão profunda. Essa era a consequência que Helena nunca imaginou. A vida cobrando com juros tudo o que ela tentou esconder.
Obrigada por avisar, respondi, séria. Desliguei, e por um instante deixei a realidade se acomodar dentro de mim. Helena não estava apenas passando por uma separação. Não estava apenas enfrentando a queda de sua imagem social. Agora enfrentaria um ajuste de contas com o passado que sempre tentou enterrar. Parecia cruel, mas não era. Era justo. O desfecho. Naquela noite, sentei-me no jardim com uma manta sobre as pernas. Daniel estava no andar de cima, tentando organizar os destroços emocionais de sua vida. E eu fiquei ali sozinha, finalmente sozinha comigo mesma, permitindo que a catarse viesse. Por anos, me senti pequena, me senti errada, me senti sombra na vida do meu próprio filho. E tudo isso por medo de confrontar quem nunca teve medo de me diminuir. Mas agora, eu havia recuperado meu espaço, minha dignidade e minha coragem. A vingança perfeita não foi destruir Helena. Foi me reconstruir diante dela. Foi fazê-la ver que eu não era a mulher submissa que ela imaginava e que sua força vinha do mesmo lugar que a minha, do medo. A diferença é que, enquanto ela deixou o medo lhe moldar, eu finalmente escolhi enfrentá-lo. Respirei fundo, fechei os olhos e deixei que a noite me abraçasse. Era o fim de um ciclo e, ao mesmo tempo, o começo de outro. Um que eu, Maria Iris, narradora da minha própria história, finalmente tinha coragem de viver sem me encolher para caber na vida de ninguém. Obrigada. Obrigada de verdade por ter caminhado comigo por cada capítulo, por cada queda, cada descoberta e cada pequena vitória silenciosa. Contar a minha história não foi fácil. Reviver dores antigas nunca é. Mas saber que você esteve comigo até aqui torna tudo mais leve. Se tem algo que aprendi nesses anos, é que força não é gritar mais alto. Força é continuar de pé quando o mundo tenta empurrar você para baixo. Dignidade é não permitir que ninguém fale mais alto do que a sua própria consciência. Respeito é algo que se oferece, mas também é algo que se exige. E limites. Os limites familiares. Como são difíceis, não é? Às vezes acreditamos que o amor nos obriga a aceitar tudo, mesmo aquilo que nos destrói aos poucos. Mas o amor verdadeiro, por nós mesmos e pelos outros, só existe quando há fronteiras claras. Foi isso que precisei aprender tarde demais, e talvez por isso minha história tenha doído tanto. Mas hoje, olhando para trás, percebo que cada passo, mesmo os mais tremidos, me trouxe até aqui, a uma versão mais forte, mais lúcida e mais inteira de mim mesma. Se a minha trajetória tocou você de alguma forma, se despertou coragem, conforto, reflexão ou até mesmo um suspiro de alívio, eu te peço, se inscreva no canal. Assim, você recebe todos os próximos episódios, histórias, reflexões e aprendizados que ainda quero dividir. E me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Eu adoro saber onde minha voz está chegando, em quais lares, em quais corações. Afinal, somos uma comunidade feita de pessoas reais, com dores reais, mas também com uma força imensa que muitas vezes nem imaginamos ter. E não esquece de deixar o seu like. Pode parecer um gesto pequeno, mas é ele que ajuda essa história a alcançar outras pessoas que, assim como eu um dia, talvez estejam precisando de um empurrãozinho para reencontrar sua própria voz. Obrigada por ficar comigo até o fim. Obrigada por me ouvir, por sentir junto, por entender cada palavra. E agora, encerrando esta jornada com o coração em paz, eu digo: eu sou Maria Iris, e essa foi minha